Olá, pessoal. Eu vou gravar aqui uma orientação para vocês em relação ao trabalho na parte de verificação dos pilares, né? Que é para vocês calcularem considerando os pilares solicitados por flexão composta, e aí pode ser que dê peça esbelta ou peça medianamente esbelta. Então, recapitulando aqui a parte de levantamento de cargas, especialmente a parte de levantamento de cargas relacionadas ao vento. Então, vocês fizeram aí a combinação de ações, né, para o vento e chegou aqui né, ao resultante para vento 0 grau e o resultante aqui para vento 90 graus, né? Aí então, aqui eu já tenho, por exemplo, esse resultado aqui, que é o resultado final para o vento 0 grau e considerando aqui um coeficiente de pressão interno de menos 0,3, né? Já descontou aqui, então, essa pressão interna. Aí ficou esse resultado final, né? Deu uma resultante aqui de sucção e um pequeno valor aqui de sobrepressão. Então, na verdade, por que eu estou voltando isso aqui? Esses valores vocês pegaram e jogaram na treliça e acharam as cargas concentradas na treliça, né? Pegaram só a parte inclinada do pórtico. Só que o que a gente vai fazer? Essa parte vertical do pórtico é os pilares, é o vento que estaria agindo nas paredes. Como assim? A gente não está calculando essas paredes, né? Que a gente está considerando que é um fechamento também de madeira, mas a gente vai considerar que lateralmente essas ah, estruturas de vedação feitas em madeira tão fixadas nos pilares, né, na lateral da edificação, na parte externa, e nesse caso o vento estaria agindo nesses pilares, porque na hora que o efeito do vento batesse nessa parede lateral, né, ele ia também estar ali agindo nos pilares. Então vocês vão pegar essa carga distribuída que vocês acharam aqui, ó, quilonewton por metro, né? Aqui já está quilonewton por metro, porque já foi multiplicado pela distância entre os pórticos. Então, esse valor aqui já vai ser o valor que vocês vão considerar de carga distribuída no pilar, que seria a parcela que vai dar flexão no pilar, e por isso será flexão composta. Então, esses pilares que vocês vão calcular não vai ser carga axial de compressão, igual foi feito na parte da treliça, né, da tesoura, que acabou que nenhum grupo apresentou. Mas nesse caso aqui, vocês vão considerar a carga de compressão que vai vir aqui dessa reação de apoio da treliça, que nós vamos considerar que descarrega aqui no pilar, e também a carga que vai dar um efeito de flexão, que é uma carga distribuída, que vai estar agindo aqui ao longo do pilar, que é devido ao efeito do vento. Então, nesse caso, nas extremidades, né, você vai ter essa carga distribuída. O nosso pé direito é duplo, então aqui o pilar ele tem uma altura maior, mas você pode considerar que tenha esse plano aqui do primeiro piso, né, da laje, que vai ter vigas aí também descarregando esses pilares e tal, as vigas de piso, a gente pode considerar que ela está travando esse pilar aqui lateralmente, né? Então, a distância aí de flambagem vai ficar reduzida, né? Vamos pensar dessa forma. Aqui é só o outro caso, né, de vento a 90 graus. Aqui, então, deu uma resultante maior. Então, a gente vai trabalhar, se fosse o caso de vocês iriam trabalhar com essa carga distribuída aqui no pilar. Porque aqui no pilar não depende muito, né, o sentido se a força está de sucção ou força de sobrepressão, porque ela vai estar agindo no pilar. E a madeira, a diferença seria, né, a força de sucção estaria tracionando as fibras da direita, comprimido da esquerda, mas para madeira não vai fazer muita diferença isso. Então a gente vai pegar o maior valor que tiver dando aqui agindo aqui no pilar, tá? E vocês vão calculá-los. Então aqui só para relembrar, esse foi o exemplo que eu postei para vocês de flexão composta. Seria, então, eu pus uma viga, mas é o mesmo do pilar, né? Só vocês virarem esse desenho aqui, ó. Então, aqui tem a carga concentrada que vai vir da tesoura e tem aqui a carga distribuída que tá vindo aqui do carregamento aí que nós vamos considerar devido ao vento, ok?
a carga distribuída, então, vai ser só do efeito do vento. Aqui na carga concentrada vai ter carga permanente e sobrecarga, que são reações da tesoura, e vai ter também a reação de vento. Mas provavelmente aqui o vento nem. Só na hora da combinação de ações, né, que vai entrar aqui para chegar nessa força de cálculo, né? Mas aí ele tá dando fricção, então não vai interferir muito aqui. Bom, então aqui eu vou explicar como que vai ficar o esquema estrutural dos pilares para vocês usarem no cálculo. Então, aqui é o pilar, né, da nossa estrutura. Então, esse NK que está representado aqui é a reação de apoio da treliça, tá? Então, aqui eu estou desenhando já, analisando as duas possibilidades de flambagem desse pilar, né? No plano XX, né? Flambagem em torno do eixo X e flambagem em torno do eixo Y. Então, como são dois pisos, né? A nossa edificação tem 2 andares, então aqui, cada intervalo aqui é um pé direito. Nós vamos considerar que a estrutura da treliça, né, que estaria descarregando aqui, e as próprias vigas aqui do piso, com o próprio piso também, está travando esse pilar intermediário. E é dessa forma diminuindo o comprimento de flambagem. Então, só que nós vamos considerar, para facilitar o cálculo, nós não vamos considerar que esse pilar está contínuo, não. Aqui tem um travamento, né, que é a estrutura aqui do piso, as vigas de piso, por exemplo, as vigas principais, mas aqui ele é descontínuo, tem uma rótula aqui, porque dessa forma vocês conseguem calcular como se fosse duas vigas biapoiadas independentes, tá? Porque se ele fosse aqui uma estrutura contínua, aí aqui teria, né, momento aqui nos apoios e tal, e considerando como uma rótula não tem. Não é uma consideração totalmente errada, porque sendo 2 pés direito, então é como se não, dependendo da altura, né, às vezes tem pessoas que deu mais de 7 metros às vezes. Mas vamos supor que deu mais de, considerando 2,80 no limite, né, vamos pensar aí que deu 6 metros. Então, dependendo, às vezes você não vai ter essa coluna de madeira com 6 metros. Então, pode ser um caso que você teve uma emenda aqui nesse ponto e, de certa forma, a estrutura ficou descontínua e aqui acabou liberando aqui um momento nesse trecho, tá? Então, para facilitar os cálculos, nós estamos considerando esse pilar, então, como se fosse descontínuo, ok? Então, dessa forma, aqui nós vamos discriminar as forças que estão agindo nesse pilar. Então, nesse ponto que vai ter a reação de apoio da treliça, ok? Descarregando. Aqui, então, a gente vai ter a reação de apoio da viga, tá? Vocês podem considerar a reação de apoio simplesmente da viga principal mesmo, porque eu falei que não precisava fazer toda a paginação do piso, né, para vocês verem onde que estaria descarregando, porque esse pilar, na verdade, são os pilares de extremidade, porque a princípio os pilares intermediários, né, provavelmente eles vão ficar só no primeiro piso e dependendo, pode ser que algum pilar passe no segundo piso, mas de um modo geral no segundo piso seria toda a força, toda a carga aqui resistida pela tesoura, né? Então não teria pilares aqui no segundo piso, pensando dessa forma. Então aqui é como se fosse, né, os pilares do primeiro piso, né, que são necessários para suportar aí o peso do piso de madeira, tá? Então aqui vocês podem considerar essa reação que eu pus aqui de vermelho como a reação de apoio da viga principal, ok? Então essa é a estrutura que vocês vão ter que calcular para a verificação dos pilares, a compressão composta, a flexão composta, desculpa. Então, aqui vocês podem considerar esse trecho separado, né? Então, é como se fosse uma viga biapoiada com uma força aqui que é L2 sobre 8. Aí, aquele 2 sobre 8, o momento, tá? Desculpa, o momento aqui que é devido apenas à força do vento, tá bom? Não tem carga distribuída de carga permanente, nem carga concentrada de carga permanente aqui, só vento. Esse NK, sim, vai ter uma reação de carga permanente, uma reação de carga de sobrecarga, né? E vento também.
Aí o segundo trecho, vocês vão verificar, só que lembrar que esse segundo trecho você teria que somar essa e essa força, tá? É como se eu viesse calculando daqui e depois concentrasse essa força aqui nesse ponto. Então, o segundo trecho vai somar essas duas forças aqui, tá? E concentrar aqui nesse ponto. E aí você faz a verificação. A verificação, ela vai ser igual àquela verificação que eu postei lá de flexão composta, que tem uma viga com a seção T. No caso aqui não vai ser seção T, né? É uma seção retangular. Aqui eu mostrei só para vocês entenderem, né? Então, nesse plano aqui eu considerei a minha força atuando no sentido aqui que eu considerei como se fosse a peça H, né? Se considerar que a minha seção transversal do pilar ela é retangular e o H é maior que o B, né? A altura maior que a base. Então, eu coloquei H nessa direção, porque dessa forma, como eu tenho um momento aqui, ela vai estar mais resistente nesse sentido, né? Como se ela estivesse em pé nesse sentido. O outro sentido, então, não vai ter vento, porque o outro sentido é como se fosse o sentido transversal aí aos pórticos, né? Então, nesse caso aqui não tem vento, seria só a força de compressão. Então, na verdade, a situação mais crítica vai ser a verificação, para o meu caso aqui, a verificação em torno de X, né? Que é onde que estaria agindo aqui o efeito do vento. Se a pessoa considerar a seção do pilar retangular, vai facilitar, né? Porque tanto os momentos de inércia em X quanto em Y vão ser iguais, se considerar a seção quadrangular, tá? Quadrado. Os momentos em X e Y vai ser iguais, então é só verificar para essa situação aqui, onde está agindo a carga distribuída, porque é aqui que vai estar mais crítico, porque vai ter efeito de momento e efeito de força concentrada. Nessa outra direção seria apenas força concentrada.